Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso de Aplicação. E eu lembro que na nossa última aula eu fiquei devendo para vocês que a gente falasse dos impostos, né? Dos tão famosos impostos feudais. Muito bem, o que a gente vai falar aqui são os mais comuns. Eu lembro de ter comentado com vocês que no feudalismo cada feudo tinha o seu próprio sistema de impostos. Isso, inclusive, já complicou muito o comércio. Se você não se lembra, só voltar lá na nossa última aula que o nosso assunto foi esse. Mas eu vou falar dos mais básicos, aqueles que existiam em todos os feudos, tudo bem? Lembrando que eu vou falar aqui por ordem que aparece na minha memória. Todos eles, nenhum era mais ou menos importante que o outro. Primeiro eu vou falar do mais comum, aquele que todo mundo pagava, né? O tostão de Pedro. Galera, o tostão de Pedro nada mais era do que um nome bonito para o dízimo. A 10ª parte de toda a sua riqueza, né? O dízimo era pago à igreja por todo mundo pagava o dízimo, tá bom, galera? Ele era o primeiro imposto que se pagava, inclusive. Então, de tudo que você produziu, dividia por 10, uma das 10 partes era dada para a igreja. Se você produziu 1 quilo de centeio, 100 gramas ia para a igreja, e assim sucessivamente. Depois nós temos um imposto que, ao contrário do que você pensa, era bem antigo. Um imposto chamado corvéia. Galera, a corvéia já era praticada no Egito Antigo, certo? A corvéia consistia em trabalho compulsório dos servos nas terras do senhor feudal. Eu lembro que eu comentei com vocês que o manso era dividido em 3 grandes partes. Manso senhorial, manso servil e manso comunal, certo? O manso comunal era a área comum, já falamos disso sobre aqui, né? Já falamos sobre isso aqui, onde se pegava madeira e tal. O manso era de área de uso comum do pessoal. O manso servil era as partes da terra agricultáveis, da onde os servos tiravam diretamente o seu alimento, o seu sustento. O manso senhorial eram áreas agricultáveis, onde a produção ia direto para a mesa do senhor feudal. Tudo bem? Então o servo trabalhava ali durante os dias da semana, trabalhava nas terras do senhor e tudo que ele produzia ia para o senhor feudal. Esse modelo, esse imposto era chamado de corvéia. Depois nós tínhamos a talha. Galera, a talha era uma parte da produção, uma parte do que o servo produzia, lá no manso servil, ficava para o senhor feudal. Pensa o seguinte, você é um servo, beleza? Você produziu trigo. Para você poder fazer pão, você precisa da farinha de trigo. E como é que eu faço farinha de trigo, professor? Simples, eu tenho que moer o trigo. Para moer uma quantidade muito grande de trigo, né, não era um saquinho de trigo, eram sacas e sacas, eu preciso usar o moinho do feudo. Moinho, para quem lembra, você já deve ter visto em filmes, aquelas torres gigantes com os cataventos na frente, né? O moinho poderia ser de vento, né? Aquele vento gerava umas roldanas, uns mecanismos dentro do moinho que esmagavam, né? Iam batendo nos grãos até eles virarem, né, o farelo, a farinha. Podia ser de água, né? Ele ia rotacionando, aquela roda d'água que fica do lado de fora, né? Então ela ia rotacionando e ia movimentando o mecanismo lá dentro que amassava o trigo, amassava o grão, qualquer que ele fosse. E podia ser de tração animal também, né? Esse era o mais simplório de todos. O animal, ele era amarrado a uma trave de madeira, essa trave de madeira girava um mecanismo, esse mecanismo ia e amassava os grãos. Então, você tinha que usar o do feudo, porque você não tinha um. Né? Para você poder torrar essa farinha, esse grão, você precisava do forno do feudo. Para você poder guardar os seus estoques, você precisava do armazém do feudo. Então, para usar essas estruturas do feudo, você pagava o imposto ao senhor feudal. Eram chamados de banalidades. Beleza? Esses eram impostos mais com A. E por último, quase esqueci, havia um imposto que você pagava quando alguém da sua família morria. Era um imposto que você pagava para enterrar os mortos. Era chamado de mão morta. Tudo bem? Você já deve ter visto em alguns filmes, ele aparece muito no Coração Valente, o filme do Mel Gibson, um imposto muito antigo chamado prima notie, né? Que é a primeira noite, né? como se diria em latim. Teoricamente, seria o imposto em que o senhor feudal tem direito à noite de núpcias com a noiva. Né? A noite de núpcias, na verdade, não seria com o noivo, não seria com quem a mulher se casou, mas sim com o senhor feudal. Sim, esse imposto existia, mas é preciso deixar claro que também que ele raramente era cobrado. Ele era mais uma tradição muito antiga. Né? Acho que até os senhores feudais entendiam que era um imposto deveras
severo, né, deveras perverso. Então ele muito raramente era exigido. Bem, então esses eram os impostos aí mais comuns de se pagarem, né, na Idade Média. Passando para o nosso próximo tópico aqui, nós vamos falar de política, né? Galera, é a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente fala de política no feudalismo, ó. Não havia centralização política. Os estados nacionais só vão existir precocemente no século XIV e depois, em sua totalidade, no século XVI. Tá certo? A autoridade centralizada não existe durante esse tempo. Ah, professor, então não tinha rei? Tinha, até tinham reis. Mas eles eram figuras basicamente decorativas, né? O rei era figurativo. Ele tinha a coroa, certo? Havia lá, claro, um certo respeito pelo rei e tudo mais. Mas o fato é que o rei não tinha autoridade para além do seu próprio feudo. O seu feudo normalmente era muito grande, era gigantesco, o que significa dizer que era um feudo rico, né? Era um feudo que poderia dar muita comida, né? A produção agrícola era muito grande. Mas o fato é que a autoridade feudal não era muito maior do que circunscrita ao próprio feudo. Tudo bem? Então, os senhores feudais, eles eram a lei imperativa dentro dos seus próprios feudos. Como eu falei aqui, ó, o senhor feudal era a maior autoridade do feudo. Era ele quem determinava como se vivia dentro das suas próprias terras. Tudo bem, galera? Ó, o feudo era hereditário e passava para o primogênito. Importante deixar isso claro. Eu sei que nesse momento, você aí de casa que está me assistindo, você deve estar pensando como vocês sempre fazem, né? Professor, e se o senhor feudal morre sem filhos? Professor, e se o senhor feudal casa com uma serva? Professor, e se o senhor feudal tem um filho bastardo? Vocês começam a inventar um monte de exceções para a regra. Vamos deixar claro. Esta era a regra. Ponto. Ponto. Quando havia exceção, aí era hora de discutir, mas a regra era essa. Se o senhor feudal só tivesse filha mulher, por exemplo, era mais comum que ele arranjasse um casamento com alguém muito poderoso. Até porque o noivo que vai herdar, que vai casar com uma mulher, por exemplo, né, se ela é filha, não tem irmão mais velho e tal, ele vai herdar um feudo muito poderoso. Ele vai ser o dono de um feudo por aproximação. Né? Então o senhor feudal, ele vai casar a filha dele com quem? Com alguém que vai ter muita autoridade. Ah, mas se o senhor feudal tivesse filha com uma serva, seria bastardo, ele não teria reconhecimento nenhum. Né? Ninguém ia respeitá-lo como senhor feudal. Mesmo que o senhor feudal deixasse as terras para ele, nenhum nobre ia permitir que essas terras chegassem a ele. Né? Ah, mas se o senhor feudal deixasse as terras dele para um servo, de novo, ninguém ia respeitar isso. A lei era essa. Era o que a gente chama de direito consuetudinário, direito sui generis, né? Era o direito dos costumes. Então era indiscutível que o feudo passasse para o filho mais velho. E detalhe, o filho mais velho morreu, passa para o filho dele, não para o irmão. O filho mais velho morreu, passa para o neto, e assim sucessivamente. O que significa dizer, eu até botei aqui, ó, o que significa dizer que os segundos filhos, também chamados de segundogênitos, não herdavam o feudo. Não à toa era muito comum que eles iam para a cavalaria, né, se colocavam, eram nobres que se colocavam a serviço de outros nobres, já vamos falar por quê, ou entravam para o clero. Era uma forma de continuar exercendo poder e riqueza. Tudo bem, galera? Então, o feudo era hereditário, certo? Professor, dá uma olhada aqui. Professor, mas por que o senhor deixou claro aí a questão da cavalaria? Bom, deixa eu ver se eu comentei isso em outro lugar. Eu tenho quase certeza que não. Ó, esse ponto aqui, galera. Esse ponto se liga àquele lá. Os senhores feudais eram ligados por laço de vassalagem. Vamos lá para aquele outro ponto. Ó, iam para a cavalaria. Vamos lá. Eu sei que você está me perguntando, ou se perguntando o seguinte. Professor, primeiro, o que é esse laço de vassalagem? Muito simples. Digamos que eu sou um nobre, certo? Dono de terras. Você é um segundo filho, você é um segundogênito. E aí, você sabe que você não vai herdar o feudo. Então, o que é que você faz? Você presta serviços para mim. Com que objetivo, professor? Isso eu te conto no próximo encontro. Beleza, galera? Beijo no coração de vocês. Até a próxima oportunidade.